Fala pessoal, tudo certo? Mais uma vez vamos resolver questões hoje da banca Indepac. Separei 5 questões dos últimos concursos desta banca, tem alguns processos seletivos também. Vai ser bem útil porque essa banca não libera caderno de provas. Então, desde já eu peço que você deixe o seu like, se inscreva se ainda não é inscrito, isso vai ajudar bastante. Bora então, primeiro aqui, essa prova caiu lá em Ribeirão Grande no ano passado, 2025. Considerando os diferentes tipos de avaliação utilizados no contexto educacional, assinale a alternativa que associa, na ordem correta, as descrições apresentadas na coluna 1 aos respectivos tipos de avaliação indicados na coluna 2, de acordo com sua finalidade e momento de aplicação no processo de ensino-aprendizagem. Quando se fala de avaliação na educação física, esse conteúdo vale também para outras disciplinas, como pedagogia, por exemplo. Uma dica que você pode colocar aqui, a gente tem 3 avaliações, somativa, diagnóstica e formativa. Eles querem saber o seguinte, que é realizado no início do processo, desenvolvido ao longo das atividades pedagógicas, aplicado ao final. Qual você faz no começo, qual você faz durante, qual você faz ao final de um período de ensino. Então, a dica que eu deixo para você aqui é você colocar todas essas nomenclaturas aqui em ordem alfabética. Então, você vai colocar aqui primeiro, ó, diagnóstica, tá? Primeiro vem o D, correto? Temos aqui a diagnóstica. A segunda, formativa. E a terceira, somativa. E aí você chega ao resultado da sua questão. Quando você chega aqui, ó, comecei o ano letivo, você vai realizar uma avaliação buscando conhecer quais são os conhecimentos que o aluno traz com ele, realizada no início do processo de ensino-aprendizagem, com a finalidade de identificar os conhecimentos prévios dos alunos. Então, seguindo a dica que eu falei aqui, D de diagnóstico. Então, essa aqui é a primeira. Diagnóstica é realizada no início do ano letivo ou no início do processo de ensino-aprendizagem. Desenvolvida ao longo das atividades pedagógicas, acompanhando o progresso do aluno e orientando intervenções do professor. Se ao longo é a segunda, então aqui nós temos então a avaliação formativa. A formativa é realizada ao longo do processo de ensino-aprendizagem. E a terceira é a avaliação somativa, aplicada ao final de um período letivo com o objetivo de verificar os resultados alcançados e subsidiar a atribuição de notas ou conceitos. Então, nós temos essa sequência aqui, ó, 3, 1 e 2. Vamos ver aqui está errado, aqui está errado, aqui está errado. Nós temos, então, a primeira questão com a letra C como correta. Acertou, errou, como tá difícil? Essa dica aqui ajuda bastante. Mesmo que você venha esquecer os conceitos, se você lembrar aqui dessa dica da ordem alfabética, você vai conseguir ter um bom desempenho na sua prova. Segunda questão aqui, Ribeirão Grande 2025. Vou mudar aqui, apontadora laser. Na obra Fisiologia do Exercício, McArdle descreve as características dos diferentes tipos de tecidos musculares que compõem o corpo humano. Quais são os 3 diferentes tipos de tecidos musculares? Esquelético, cardíaco e o liso. Sobre as propriedades funcionais desses tecidos, assinale a alternativa correta. Vamos lá então mudar aqui de novo, mais uma vez. Caneta. O músculo estriado esquelético, está falando esquelético, é caracterizado por possuir contrações involuntárias e rítmicas. Opa, aqui nós temos um erro já. Ó. O músculo esquelético, ele é voluntário. E aqui, ó, sendo controlado exclusivamente pelo sistema nervoso autônomo. Ele é controlado pelo sistema nervoso somático. Então, aqui ele está querendo saber a alternativa correta. A alternativa A não é correta, certo? Letra B. As fibras musculares esqueléticas dependem da propagação de impulsos elétricos entre as células vizinhas através de discos intercalares. Essa dica aqui, ó, já dá para a gente eliminar, certo? Células vizinhas. Essa característica aqui de propagação de impulso entre as células vizinhas é exclusividade do músculo cardíaco. Então, a letra B também a gente pode eliminar. E essa é uma dica importante. Você começa sempre eliminando as absurdas. Comece pelas absurdas. Você vai aumentar a sua chance de acerto. Letra C. O músculo cardíaco é classificado como tecido não estriado. Opa, aqui já parou.
músculo cardíaco é estriado, assim como a musculatura esquelética. Somente a musculatura lisa não é estriada, possuindo uma velocidade de contração idêntica à do músculo esquelético para suportar o débito cardíaco. Aqui também está incorreto. Então, por eliminação, a gente chega a D, mas vamos ler aqui. Ó. O músculo liso presente nas paredes dos vasos sanguíneos e órgãos internos não possui a organização em sarcômeros encontrada nos músculos estriados. Correto. Em vez disso, os filamentos estão organizados em uma rede multidirecional, permitindo a contração em múltiplas direções. Essa é uma característica do músculo liso. Questão número 2, a alternativa correta é a letra D. E aí, como é que tá? Tá acertando, tá errando, tá difícil? O que você acha? Pause aqui o vídeo, tente resolver essa questão aqui de fisiologia do exercício. O assunto é termorregulação. Tente resolver com o seu conhecimento, depois você continua o vídeo para saber se você acertou ou se você errou. Vamos lá. No processo de termorregulação, o corpo humano utiliza diferentes mecanismos para promover a dissipação de calor, cuja eficiência varia de acordo com a relação entre a temperatura corporal e a temperatura ambiente. Considerando os 4 meios fisiológicos de perda de calor: condução, convecção, radiação e evaporação. Analise as descrições a seguir. Vamos lá então. Uma dica importante: quando fala de condução, tem que ter contato direto. Então vamos colocar aqui: condução, contato direto. Convecção, radiação e evaporação. Beleza? Vamos começar com essa dica de condução. Remoção de calor decorrente do movimento de ar ou água ao redor da superfície corporal. Isso aqui está falando de quê? Já sabe? Vamos buscar a nossa condução aqui primeiro. Troca de calor estabelecida pelo contato direto. Olha aqui, contato direto. Então, como eu disse, está falando de condução. Então, a gente vai aqui para as alternativas. Condução, letra 2 é condução. 1, convecção, 2, condução. Então, nós temos condução em duas aqui, na B e na C. A terceira que está como convecção não é. Aqui, a segunda convecção, a letra A não é. E a D, radiação, também não é. Então, nós temos aqui a B e a C como possíveis, corretas. Vamos em segundo aqui. Quando fala de evaporação, é a principal forma de perda de calor pelo corpo humano, é a evaporação, certo? Evaporação da água, do suor que está presente na superfície da pele. Vamos dar uma analisada então aqui. Quando falar aqui, evaporação, na maioria das vezes vai estar falando de suor. Vamos analisar aqui. A gente já leu até a letra B. Vamos ver aqui a terceira, então. Perda térmica por emissão de ondas eletromagnéticas, independentemente do contato físico. Se está falando independentemente do contato físico, não pode ser condução, certo? Perda térmica por emissão de ondas eletromagnéticas, independentemente do contato físico. E a quarta, dissipação de calor associada à mudança do estado do suor, intensificada em ambientes quentes. Isso aqui está falando de evaporação, ele estava no meio da mudança do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui quando está falando de suor, geralmente está quase que 100% falando de evaporação. Então aqui nós temos evaporação. Número 4. Evaporação. Também não chega a nossa resposta, que as duas estão no número 4. Então a gente vai para a próxima dica. Quando a gente fala de convecção, quase sempre está falando na passagem de ar ao redor do corpo ou a passagem de água ao redor do corpo. Remoção de calor decorrente do movimento de ar ou água ao redor da superfície corporal. Então a número 1 é convecção, certo? Número 1 é convecção. Então a gente chega aqui a letra B como correta. E quando a gente fala de perda térmica por emissão de ondas eletromagnéticas, isso aqui é radiação, que é a letra número 3 aqui, e responde certinho. Número 3, radiação. Essa você sabia? Essa questão aqui não é um nível médio, acho que é um nível médio para difícil. É difícil uma banca cobrar isso aqui, porque exige um conhecimento um pouco mais aprofundado de fisiologia do exercício. Conseguiu acertar? O que você achou dessa questão aqui? Deixa nos comentários. Essa aqui eu achei facinho. Vamos ver então como a gente consegue resolver essa questão aqui. Avaré 2025. A obra Metodologia do Ensino da Educação Física é reconhecida no campo da educação física
por apresentar uma proposta pedagógica comprometida com o ensino da disciplina diante das desigualdades sociais produzida pelo modo de vida capitalista. Soares e autores, 2012. Com base nessa abordagem, os autores destacam que o objetivo de ensino da educação física no currículo escolar deve ser... Olha só, quando está falando de metodologia do ensino da educação física, qual abordagem representa essa metodologia? Se tivesse uma questão aqui agora falando, qual abordagem foi apresentada juntamente com a obra Metodologia do Ensino da Educação Física? Você saberia responder? É a abordagem pedagógica crítico-superadora. E esse Soares et al. Aqui é o grupo que fez essa obra Metodologia do Ensino da Educação Física, chamado também de coletivo de autores. Com base nessa abordagem, os autores destacam que o objetivo do ensino da educação física no currículo escolar deve ser, vamos lá então, o aprimoramento da condição física? O que você acha? Não. Os estudos sobre a motricidade humana? Também não. O aprendizado de técnicas corporais? Não. Sobra então a letra D. Por que essa abordagem foi por esse caminho aqui? Reflexões sobre a cultura corporal. A abordagem pedagógica crítico-superadora rompeu com os modelos biológicos e higienistas que predominavam na educação física escolar até a década de 1980, que eram esses aqui, ó. Aprimoramento da condição física, estudo sobre motricidade humana, aprendizagem de técnicas corporais. O objetivo e o objeto de estudo da educação física é definido como a cultura corporal, que engloba as formas de atividades expressivas, jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas, etc. Então, a letra D abarca tudo isso que a gente acabou de rever aqui. Reflexões sobre a cultura corporal, ou seja, tudo aquilo que o corpo vivencia durante a sua prática no meio social. E a última, então, de hoje, a gente vai aqui em Avaré 2025 também. De acordo com a obra Corpo Humano, Fundamentos de Anatomia e Fisiologia, 10ª edição, o corpo humano possui 3 diferentes tipos de tecido muscular, o liso, o cardíaco e esquelético. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as características do músculo cardíaco. A gente acabou de ver isso aqui. Pause o vídeo e tente resolver você aí. O músculo cardíaco é estriado? Sim ou não? Sim ou não? 3, 2, 1. Sim, músculo cardíaco é estriado. Então a gente pode eliminar aqui, ó, letra A e a letra B, certo? Ele é estriado. E ele é voluntário ou involuntário? Como a gente pode chegar a essa conclusão aqui? Ah, na hora da prova eu esqueci. O seu músculo esquelético você sabe que é voluntário. Se você quiser mexer o seu braço, você manda um sinal, um impulso elétrico lá, o braço vai mexer. Se você está sentado, parado, você só falar assim, eu quero que meu coração comece a bater mais rápido agora. Ou eu quero que meu coração bata mais devagar. Você consegue fazer isso? Ele obedece você de maneira autônoma, assim? Você mandou, ele obedece? Você mandou o comando, ele obedece, sim ou não? Não, né? Então, o músculo cardíaco é involuntário, pessoal. Não funciona da mesma maneira como o músculo esquelético. Tranquilo? 5 questões aqui, então, dessa banca INDEPAC. Espero que o vídeo tenha sido útil a você. Essas questões eu consigo resolver porque o pessoal envia para mim, pessoal. Para que isso seja possível, eu deixo aqui, ó, meu e-mail, michael67@gmail.com e também o meu contato lá no Instagram, @omichaelramos. Se você quiser entrar em contato, mandar um caderno de prova de alguma prova ou concurso que você tenha feito, eu posto aqui e deixo os créditos que enviou para mim. Um abraço, bons estudos e até a próxima.